Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. E hoje nós temos um convidado especial, o professor Paulo Ferreira da Cunha, conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, que conversará conosco ao longo destes diálogos sobre a temática direito, mitos e utopismos. Tudo bom, professor Paulo? Grata satisfação tê-lo nos diálogos e estendo os cumprimentos ao querido amigo João Massano. Muito Professor Paulo, obrigado, tudo, bom tudo dia. bem? Bom dia. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Professor, por ter aceito vir aqui hoje. E pronto, somos todos ouvidos para a sua fala inicial, como diz o Rui. Muito bem, muito obrigado. Eu fico muito feliz de rever o meu caro amigo professor Badaró e de ter tido o gosto também de ter sido apresentado ao Dr. João Massano e fico, portanto, honrado com este convite. Vamos lá ver se eu consigo fazer uma fala inicial que não seja, como dizem que era a espada do Dom Afonso Henriques, longa e chata, aborrecida. Bom, a ideia de falar sobre mitos e utopias no direito resulta de um certo choque de interpretações e de ideias correntes a propósito do direito. É verdade que nos últimos tempos, o direito tem apresentado em algumas latitudes uma o direito tem, perdão, o direito tem apresentado em algumas latitudes uma versão menos rígida, menos cristalizada, menos, como diria Rorty, já teria dito Rabelais, e outros, menos agelástica, ou seja, menos cristalizada, menos de gelo. É verdade que isso tem acontecido. E no Brasil até há uma certa pujança de movimentações de direito alternativo, direito crítico, direito na rua, direito de mil e uma formas que não é o direito normal, o direito mais ortodoxo, etc. Mas se isso é verdade, também é verdade que autores como Luís Alberto Barrá, um argentino que se radicou no Brasil e que é um pouco um dos papas, também o que foi um dos papas dessa corrente mais alternativa do direito, que é, aliás, o responsável por uma expressão muito interessante, que é a despinguinização do direito. Se nós bem virmos, os juristas parecem às vezes um pouco pinguins, caminhando uns atrás dos outros, com vestes negras, um pouco dificilmente se sustentando. Ora bem, Varra tem um inesperado prefácio a um professor de Curitiba, o professor Luís Fernando Coelho, um livro, aliás, escrito em língua castelhana e, salvo erro até, editado por uma editora que é luso-brasileira, está radicada quer no Brasil, quer em Portugal, que é a editora Juruá. E nesse prefácio, Luís Alberto Varrá, surpreendentemente, chama a atenção para, digamos assim, uma falsa crítica do direito. Uma crítica do direito que soa oco, que tem uma cara crítica, mas que na verdade não assenta realmente em nada. E isso é muito interessante. De facto, para nós sermos críticos do que é que seja, precisamos de conhecer bem essa realidade, conhecer o arsenal do passado, conhecer a técnica, etc.
Eu lembro-me que um dia a professora a professora Clara Carabé Rocha, que era filha do grande escritor português que esteve no Brasil, que foi seringueiro no Brasil, salvo erro, que foi Miguel Torga, um desses génios da língua portuguesa, como o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, etc., que teriam merecido um prémio Nobel da literatura e que não o tiveram. A professora Clara Rocha, na altura em que morreu Roland Barthes, muito impressionada com isso, disse-me, não se esqueça que o Roland Barthes, que aliás é autor de um dos livros mais interessantes sobre mitologia, uma espécie de psicologia ou psicopatologia do cotidiano, chamado Mythologie, que foi traduzido para português por um jurista que foi também aluno em Paris de Roland Barthes, o meu saudoso amigo, professor da Faculdade de Letras do Porto, foi ministro, José Augusto Seabra. Ora bem, dizia ela, note que o Roland Barthes era um iconoclasta, era um destruidor de mitos, mas tinha uma cultura, desde logo uma cultura clássica, extraordinariamente sólida. Ora, compreende-se, portanto, como é que Varra vai fazer esta crítica a quem, na verdade, julga que o direito nasceu ontem, que não faz a mais pequena ideia de quais são as raízes e qual é a técnica, de facto, do direito. Ora bem, por outro lado, há uma visão do direito burocrática, agelástica, em que o direito é realmente nada mais do que a burocracia da coação, como dizia aqui um professor muito conhecido, o doutor António Castanheira Neves, o burocrata da coação. O burocrata da coação, aqueles brocardos como dura lex, sed lex, que eu aprendi com os meus mestres romanistas, que era um brocardo da decadência romana, é erigido, digamos, no dogma sagrado de tudo. Há um professor da Universidade de Brasília, Inocêncio Coelho, de Direito Constitucional, que há uns anos disse uma frase extraordinariamente interessante, disse e escreveu-a, salvo erro nos cadernos da Universidade de Brasília, disse que os juristas são a única profissão que pode aspirar à fortuna, à riqueza pessoal, sem saber matemática. Ora bem, talvez não seja inteiramente verdade, há sempre umas contas a fazer, mas há realmente uma legião de pessoas que acorre aos cursos do direito porque ainda tem a esperança de ser rico, mas não gosta muito das derivadas, das incógnitas, etc. E por isso acorre ao direito. E o direito é, portanto, essa forma, essa esperança de triunfo, e também de triunfo material, com uma racionalidade própria, que muitas vezes é uma racionalidade feita do truncar da consciência e do eliminar das zonas verdes e das zonas culturais, etc., que é péssimo, que é realmente péssimo. Há um livro, recordando a nossa comum herança cultural francesa, há um livro faz parte de uma trilogia, um livro estranho, de uma trilogia estranha, de que há, aliás, uma adaptação cinematográfica de um autor chamado Hervé Bazin, e esse livro chama-se La Mort du Petit Cheval, A Morte do Cavalinho, traduzido aqui, A Morte do Cavalinho. O que é a Morte do Cavalinho? Que são os irmãos que têm
Há também um outro volume da trilogia que se chama De Víbora na Mão, de Vipère à Main, coisa assim, e de facto há uns irmãos, eu não me vou alongar muito, não vou alongar muito. Nesse livro de Víbora na Mão, perdão, O Morto do Cavalinho, o protagonista inicialmente queria ser jornalista. E ser jornalista, evidentemente, é estar imerso no mundo do conflito, enfim, de 1001 solicitações, é mesmo estar no mundo. E a certa altura, por influência familiar, etc., resolve ir para direito para aplacar a alma, para serenar o espírito, para não pensar nessas coisas que fazem mal. Eu cheguei a conhecer também pessoas que encaravam a hipótese de ir para cursos mais culturais, mais de ciências sociais, etc., etc., e que depois de, no ensino secundário, lerem, era uma leitura obrigatória, o romance A Sibila, de Agostina Bessa Luís, depois disso disseram, não, vamos para direito, que o direito é uma coisa que nos tranquiliza o espírito, etc. Ora bem, trata-se, portanto, quando se fala de ver os aspectos míticos e os aspectos utópicos que rondam a realidade do direito, trata-se de uma opção que não é nem a opção, digamos assim, do direito meramente contestatário, do direito meramente crítico, sem base, na perspectiva de Varra, sem base e com ignorância da técnica do direito, não é nem isso, nem o direito como uma espécie de tampa do fervilhar, tampa de uma panela, tampa da panela do fervilhar da vida, que pode ser posta pelas pessoas que demandam o caminho direito, simplesmente para responder àquele apelo de Guizot, quando, para acabar com a Revolução Francesa e todos os desmandos e todas as confusões, ele deu um lema à sociedade francesa: enriquecei-vos, 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 isso acaba com todos os problemas, enriquecei-vos, isso, portanto, não é nem o lema do enriquecei-vos e do não pensai na cultura, não pensai no pensamento, não pensai nas angústias existenciais, por um lado, e por outro lado também, não queirais uma demolição sistemática sem perceber que, como dizia aquele blues, everything old is new again. Há realmente muita coisa velha que hoje é também nova. E, portanto, é de facto esta perspectiva que eu poderia eventualmente vir a desenvolver. Isto é só uma explicação prévia de qual era o objetivo desta intervenção. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. E para variar, as tuas intervenções, a tua fala, ela é inspiradora, né? Mas eu sou suspeito, até, João, faço essa confidência, né, para ti, sou suspeito porque sou um profundo admirador da obra do professor Paulo Ferreira da Cunha, ele sabe disso, e com relação a Roland Barthes, há uma frase dele, professor Paulo, que diz que toda lei que oprime um discurso está insuficientemente fundamentada. Toda vez que eu leio essa frase, eu passo a refletir sobre a importância de compreender a construção de uma norma jurídica e, ao mesmo tempo, interpretá-la da forma adequada. E aí eu já gostaria de fazer uma pergunta para o professor, e daí eu, na sequência, já passo a palavra ao doutor João Massano também. A pergunta que faço, professor Paulo, é a seguinte: neste século XXI, era digital, sociedade da informação, eu tenho a nítida impressão que aqueles que escolhem o direito, seja por conta do mito
ou de uma visão utópica, em sua maioria são pessoas que leem muito pouco. Eu tenho sofrido muito com o alunado e gostaria de perguntar como isso influenciaria a escolha do direito, ou se é que podemos dizer, influencia uma pessoa que pouco lê é, para que ele escolha o direito como um caminho de vida, ou isso seria uma escolha partindo da premissa meramente econômica? O que acha a respeito? Muito obrigado pela questão, obrigadíssimo pela questão. É uma questão realmente importante. É uma questão realmente importante. A questão não afeta só, a questão da leitura não afeta só o direito. Eu estou convencido que é uma questão muito generalizada, infelizmente, é uma questão muito generalizada. O que acontece é que nas últimas décadas tem concorrido uma série de fatores, não é? Tem concorrido uma série de fatores para que isso aconteça. Uma delas é, naturalmente, a concorrência do audiovisual, enfim, da televisão, hoje da internet, dos computadores, etc, etc. Salvo erro, Eduardo Prado Coelho, já uns anos, que era aqui um intelectual que foi fazendo o seu caminho e consagrando o seu nome, Eduardo Prado Coelho dizia aqui há uns tempos que na guerra entre a escola e a televisão, evidentemente a televisão ganha. E hoje não é a televisão, é de facto todo o aparato do celular, do computador, etc, etc. Portanto, há aqui realmente uma sedução. Eu ainda sou contemporâneo de quando os alunos começaram a levar para a aula os seus computadores. E levavam para a aula os seus computadores muitas vezes para assistir a filmes, para estar em chats, etc, etc. Eu próprio comecei a tentar fazer uma reviravolta a isso, e nas salas de aula em que dispunha de computador, muitas vezes fazia desafios que os obrigavam a ir procurar no computador determinadas imagens, determinados textos, determinadas coisas, porque assim obrigava-os a usar o instrumento que tinham nas mãos para coisas efetivamente úteis e para coisas que tinham a ver com a aula. Bom, mas nem sempre é possível, nem desejável, estar a fazer essa mobilização. Agora, é evidente que há aqui um problema gravíssimo. É que o direito é uma arte, uma ciência, uma técnica que convoca profundamente o texto. O texto é essencial. Há, aliás, até um autor que infelizmente faleceu, não sei, talvez até vá para um ano, o professor e também juiz José Calvo Gonzalez, que era um grande amigo do Brasil e ia ao Brasil muito, José Calvo Gonzalez, aqui de Málaga, que a certa altura procurou completar a tríade de Miguel Real, que não é de Miguel Real, mas que Miguel Real, digamos assim, fez consagrar e difundiu a tríade norma, facto, valor. Ele acrescentou-lhe texto. O direito é norma, é facto, é valor e é texto. E realmente é extraordinariamente importante o contacto do jurista com os textos. Se o jurista vive imerso na simples imagem, na simples impressão, na simples sensação, e mesmo às vezes só no texto oral, também é muito importante. Mas se não tem
raízes, se não tem um chão, se não tem um chão no texto escrito, não vai ser um grande jurista. Perdão. E, portanto, isso é uma realidade com que nós temos que conviver, mas aquilo que me parece é que realmente cada vez mais se desenha um fosso entre aquelas pessoas que, embora tendo os seus diplomas, têm uma deficiente informação e formação no contacto com os textos, e aqueles que manejam os textos, interpretam os textos, produzem textos, têm competência linguística, competência hermenêutica, etc. Há um abismo total. As pessoas podem esgrimir os seus diplomas, mas de facto serão sempre pessoas diferentes, serão sempre juristas diferentes. E às vezes eu pergunto-me, pobres daqueles constituintes que têm o patrocínio forense ou que têm outra conexão com o direito através daqueles juízes, daqueles juristas menos letrados. E estava agora a lembrar-me que há um texto muito antigo, português, de umas cortes, em que se pede ao rei a graça de haver juízes que saibam ler, porque pelos vistos havia alguns juízes que não sabiam ler. Eu não sei se isto é verdade, se é metafórico. Não sei se isto é verdade, se é metafórico. A verdade é que corre essa ideia, que Vossa Majestade nos faça a grande graça de dar às províncias juízes que saibam ler. Ora, hoje podíamos dizer, é bom que haja advogados que saibam ler, é bom que haja procuradores que saibam ler, é preciso realmente um grande esforço de leitura. E infelizmente, há uma tendência muito generalizada, não é só em Portugal, há uma tendência muito generalizada para, de facto, não levar os estudantes no ensino secundário e antes disso, no ensino médio, etc., para levar os estudantes realmente a ler e a ler bons autores, a ler clássicos, etc. É verdade, só para terminar, é verdade que há coisas que é hoje necessário ensinar a ler. Por exemplo, é necessário ensinar a ler os horários dos trens ou dos autocarros, ou coisa assim. Há muita gente que é incapaz de ler esse tipo de informações do dia a dia. Mas da mesma maneira que é necessário ensinar a ler essas coisas práticas, que é necessário ensinar a ler as bulas dos medicamentos, etc., etc., que eram coisas que jamais se faziam antigamente. Nunca nas escolas se ensinavam antigamente esse tipo de leituras. É muito imprescindível que se passem a ler e se voltem a ler os grandes clássicos, não é? É imperdoável que as pessoas passem pelo ensino sem terem lido Machado de Assis ou sem terem lido o Padre António Vieira. É realmente um crime de lesa língua e de lesa cultura. As pessoas não são as mesmas se lerem ou se não lerem. Estou a lembrar, por exemplo, de um texto delicioso que é o Elogio do Medalhão, por exemplo, que é um texto delicioso, ou o Sermão de Santo António aos Peixes. E, portanto, é um mundo de que estamos a privar a nossa juventude, fazendo-os ler textozinhos hipermedíocres e não os levando a ler, a meditar, a estudar os textos clássicos que fundamentam aquilo a que, enfim, se pode latamente chamar, enfim, a civilização luso-brasileira, a civilização lusófona, ou coisa assim. E quem diz isso, mas não é só uma questão de quem fala português, é geral, por todo lado
há um perecimento dos grandes valores da língua, da literatura, da cultura, e, portanto, é tirar o chapéu, termino já, é tirar o chapéu quando se vê, às vezes, aqui e ali, iniciativas que procuram preservar esses valores. Falo só de duas. Uma em Espanha, em que há livros para o ensino secundário, em alguns lugares, julgo que não é na Espanha inteira, em que há livros para o ensino secundário que ensinam cultura clássica, inclusive em histórias em tirinhas, em histórias em quadradinhos, que é perfeitamente legítimo e é uma maneira fácil de, digamos, seduzir os mais jovens para isso. E em França vi também um livro interessantíssimo de educação moral e cívica através de extratos de literatura francesa clássica. Salvo erro, da autoria de uma autora polémica, sem dúvida, mas que faz um livro absolutamente consensual, neste caso um livro absolutamente consensual, que é, salvo erro, Chantal Delsol. Permita-me uma perdão, parte, Paulo, permita-me uma claro, parte, claro. especificamente com relação à questão aí do bande dessinée, das historinhas, de tirinhas. Sim. Aqui, o Paulo sabe, eu tenho uma menina, a Antonella, que tem 6 anos de idade. E eu a presenteei, né, visto que ela iniciou agora o primeiro ano do ensino fundamental, com várias histórias em quadrinhos dos filósofos. Então, Platão, Sócrates, Aristóteles, e fazendo uma evolução da filosofia. Já vi uns livros assim, relativamente pequenos, não é? Pequenos, Isso, exato, isso, com a isso. ideia Eu principal. vi. Exato. E achei isso muito interessante porque é bilíngue, é português e francês. Muito bem, muito bem. Inclusivamente, já agora, inclusivamente, saiu, não vai há muito, uma República de Platão em História em Quadrinhos, em França, uma República de Platão em História em Quadrinhos, e ressaiu já há bastante tempo uma coisa fenomenal que se chama Logicomics, que eu já vi no Brasil, que é sobre Bertrand Russell. Está traduzido e é muito interessante sobre, enfim, o percurso intelectual de Bertrand Russell. É muito interessante. É uma obra feita até com parte de gregos e com parte de franceses, salvo erro. Não, tem saído coisas muito interessantes nesse domínio. Até já existe pelo menos uma tese de doutorado na Bélgica feita em História em Quadrinhos, uma tese de doutorado de psicologia. É uma tese de doutorado em psicologia em História em Quadrinhos. Não, é uma área fascinante e é um método de comunicação, uma forma de comunicação totalmente legítima. Eu, há muitos anos tentei fazer uma coisa dessas para o direito, depois não prossegui, mas sem dúvida que é muito interessante. Muito obrigado. Pois. Doutor João, a palavra é tua. Eu estava a ouvir-vos e só pensava numa coisa que era, primeiro, como é que se consegue motivar alguém que está habituado a ler o que lhe está numa internet, numas redes sociais que tem 2, 3 linhas no máximo, alguém que está habituado a ter, eu diria quase, uma capacidade de síntese acima da média, porque de facto pegam em coisas longas e alguém quase que mastiga essa leitura mais longa e lhes facilita o trabalho. Basta ver o que se passa no secundário, em que há aqueles livrinhos pequeninos, como ler os Maias, como ler não sei o quê. No fundo, nós temos uma geração que foi habituada a não ler
a obra integral e muitas das vezes nem sequer os artigos de jornal eles leem, vão ler o tweet sobre o artigo de jornal, por exemplo. Como é que nós vamos conseguir motivar esta geração dos tweets a no fundo, pegarem livros e ler, ainda por cima sem bonecos, sem nada, só com letras, coisas chatas, que aborrecem um bocadinho, e como é que isto vai influenciar a produção e a forma como o direito vai ser feito no futuro, e como os advogados, por exemplo, se vão comportar em face de tudo isto, porque concordo absolutamente com o senhor professor que quem lê tem necessariamente uma perspectiva diferente das coisas do que quem não lê, isso é claro e óbvio, não tem discussão possível. A questão é, nunca tivemos uma geração com tanto acesso à leitura como temos hoje, basta pegar num tablet, num smartphone, no que for, e a leitura está aqui, e nunca tivemos uma geração que não lesse, e que lesse tão pouco. E este é um dilema, porque não basta ter a fonte ao lado, é preciso também ir beber à fonte, senão como é que vamos fazer isto? Isto é um tema, e depois também há outro que tem a ver também com este, que é, as pessoas não estão habituadas a pensar, e eu não sei se mais do que ler, se a falta de pensamento crítico e de capacidade de análise, e o facto também, que já foi aqui falado, de haver um certo seguidismo no direito, e não só, na sociedade em geral. E eu recordo inclusivamente uma frase ainda que me disseram no outro dia, que foi um argumento que me tentaram utilizar para me levar a seguir uma posição, foi: vão todos, e todos aceitaram isto, como se o argumento da maioria fosse um argumento de autoridade insufismável e indubitável e inquestionável. É que nós estamos nisto, ou seja, se a maioria vai atrás de algo é porque isso é correto. Quando ninguém pensa, basicamente, as pessoas seguem. E eu diria que quer a leitura, quer a falta de capacidade de análise e de reflexão acabam por condicionar a nossa própria evolução. Basta ver as decisões judiciais, basta ver os posicionamentos dos advogados e não só, para perceber que nós estamos numa encruzilhada jurídica. Eu dou o exemplo, como saberá seguramente, em Portugal a advocacia está numa encruzilhada e nós temos uma advocacia que está a perder a capacidade de reflexão, ou poderá estar a perder essa capacidade de reflexão, e está a querer uma parte dela funcionalizar-se, laboralizar-se. Ora, a laboralização da advocacia ou a funcionalização da advocacia, quanto a mim, é a morte da advocacia clássica e do que justifica o nosso estatuto específico, que é a nossa função social, juntamente com a nossa capacidade de afirmar as nossas ideias e os nossos posicionamentos de acordo com a nossa consciência e com o nosso código deontológico. A partir do momento em que eu sou trabalhador de alguém, funcionário de alguém, qual a minha capacidade de determinar a minha conduta no futuro? Temos aqui várias questões que têm a ver muito com o futuro da advocacia, que eu acho que tem a ver com a nossa via liberal ou a nossa via laboral, que há quem queira, como sabemos, e as tendências na ordem dos advogados também têm vindo a refletir isso. Tudo isto, para mim, parte da leitura, da falta de leitura, da falta de capacidade de análise, da falta de capacidade de reflexão crítica. Portanto, como disse bem, a leitura é a base de tudo, porque a leitura permite-nos conhecer, permite-nos pensar, permite-nos refletir criticamente. Quando nós não somos capazes de refletir criticamente, tudo o resto fica inquinado. E eu acho que isso também está a prejudicar a própria discussão da natureza da advocacia neste momento. Não sei o que é que acha disto, Sr. Professor. Pois, eu acho que subscrevo em geral aquilo que diz. De facto, há aqui um problema, é este, é que ninguém consegue ser livre se não tiver instrumentos de liberdade e instrumentos de formação da sua própria personalidade e de formação da sua própria opinião, etc. Alguém que, de facto, é seguidista, que vai com os outros, que vai pelas maiorias, que vai com o que houve nas redes sociais, etc., etc., é evidente que não é uma pessoa livre, é uma pessoa
de facto, servil, tem a pior das servidões, que é a de não ser capaz de fazer uma opinião própria. E às vezes, pior ainda, julga que faz uma opinião própria e apenas está a mimetizar aquilo que os outros dizem. Isso é realmente terrível. Então, obviamente, a advocacia, eu também já fui advogado, embora efemeramente, e tenho muita honra no título de advogado honorário do Instituto dos Advogados do Brasil, e é uma profissão que eu prezo muito e admiro, mas eu lembro-me quando tomei posse, de facto, no Instituto dos Advogados Brasileiros, resolvi citar um grande advogado brasileiro que foi Sobral Pinto, e que disse: a advocacia não é profissão para cobardes. Ora bem, a advocacia não é profissão para cobardes. Não quer dizer que os advogados devam ser temerários, que se devam quixotescamente atirar a moinhos de vento. Não, o que precisam é de facto de ter essa coragem, que é muitas vezes, nós fomos analisar a coragem em geral, a coragem muitas vezes é o não poder fazer de maneira diferente. Quantas vezes nós entrevistamos ou falamos com militares que foram condecorados, que tiveram rasgos de coragem, etc., e eles dizem apenas: não fui eu que fiz, havia uma força interior que me obrigava a fazer, eu não podia fazer de outra maneira. E é a mesma coisa quando alguém luta pelos direitos do seu constituinte, luta pela sua liberdade, luta pela sua fazenda, luta pela sua honra, luta pela sua vida. De facto, não há outra hipótese. Tinha que fazer aquilo, tinha que dizer aquilo, não podia fazer de maneira diferente. Ora bem, uma pessoa só se encontra numa posição de não poder fazer de maneira diferente se de facto tiver todo um arcabouço, toda uma compleição moral, intelectual, que lhe facilita a vida nesse sentido, não é? Muitas vezes o tíbio, o que está em cima do muro e tal, é apenas uma pessoa que pode ser alguém que tenha a vontade debilitada, também há pessoas assim. Mas, para além dos casos de vontade debilitada, há também os casos de uma pessoa que não tem informação suficiente. Não é? Quando é verdade que cada vez mais me convenço que aquela questão do indúbio pro réu, as dúvidas de um tribunal, sinceramente cada vez vejo que os tribunais acabam por ter menos dúvidas. Mas também estou persuadido de que os tribunais têm menos dúvidas e têm tanto menos dúvidas quanto mais informação têm. Quando o tribunal tem suficiente documentação, tem menos dúvidas. Se o processo é muito lacunoso, se falta uma série de informações, então tem-se mais dúvidas. Transpondo isto para a cultura e para a literacia e tudo isso, é claro, quer dizer, quando não há essa formação de facto de base, uma formação que tem que ser, não há alternativa, pode ser feita em suportes informáticos, telemáticos ou outros que se venham a inventar, mas tem que haver uma formação livresca, em certo sentido, não é? O livro também não foi sempre assim, não é? Havia os velhos pergaminhos, os velhos rolos, havia muitos suportes. O livro tem a sua história, não é? E, portanto, é possível que amanhã nós utilizemos tablets, etc., para ler livros, mas para ler livros, não para ler comprimidos de informação ou de contra-informação ou de fake news, etc. Não é? Eu próprio conheço, leio coisas no celular, leio coisas no computador, leio coisas em tablet e leio coisas em papel. E portanto, agora, a questão que o Sr. Doutor colocou inicialmente é muito interessante,
e é de facto o cerne do problema. Como é que vamos conseguir seduzir, converter, chamar essa multidão de jovens para um mundo que não é visivelmente aquele que a facilidade das coisas de hoje lhes inculca? Bom, há uns estudos de sociologia da leitura que aqui há uns tempos eu vi e que podem ser um pouco a chave. Não é uma questão, devo dizer-vos que não é uma perspectiva otimista, mas é talvez um contributo para nós refletirmos. Parece que estudos sobre a leitura ao longo, sobretudo a partir do século XVII, estudos sobre a leitura a partir do século XVII revelam uma coisa curiosa, é que o número de pessoas que leem livros, ou que têm lido livros, se calhar até ao meados do século XX, digamos assim, até meio do século XX, o número de pessoas que leem livros não aumentou exponencialmente com os novos meios, com as novas tiragens, etc. Até em certos casos, salvo alguns livros afortunados, como obras aqui do professor Badaró, salvo alguns livros afortunados, até há casos de regressão das tiragens, que em Portugal não sabemos isso, há muitas editoras que estão a tirar um número de exemplares menor. É certo que também por causa de gestão de estoques, antigamente não havia a facilidade que há em imprimir e tinha que se imprimir tudo de uma vez e depois as edições tinham um ritmo diferente. É verdade que hoje podem-se fazer edições muito rapidamente e que compensa fazer pequenas edições, é verdade. Mas também o que parece que acontece é que não é assim absolutamente garantido que haja um enorme aumento dos leitores pelo enorme aumento, por exemplo, dos frequentadores das universidades. Isso coloca realmente problemas. De facto, parece que há... enfim, eu não queria fazer um veredito, muito menos um veredito moral, mas não queria sequer fazer um veredito sociológico sobre a questão. Mas parece que há, digamos assim, sempre uma elite que lê e várias não elites ou semi-elites, até haver uma massa que cada vez menos lê. E isso... Estou lembrado de um familiar meu que era um grande leitor, um homem da área das engenharias, mas era um grande leitor, inclusive, de livros das humanidades, e um dia estava deslocado do seu habitat natural e conheceu um professor do liceu que também estava deslocado. Encontravam-se no café, uma coisa assim. E num gesto de simpatia, esse meu amigo disse ao dito professor: olhe, eu tenho uma pequena biblioteca comigo, que trago sempre que me desloco, tenho uma pequena biblioteca, e na altura é mesmo uma biblioteca de livros em papel, tenho uma pequena biblioteca, tenho muito gosto em emprestar-lhe obras, porque provavelmente está aqui como eu, deslocado e tal, e deve estar a sentir falta de livros. E qual foi o espanto dele quando o dito professor disse: não, muito obrigado, agradeço muito, eu já li muitos livros para me formar, desde que me formei nunca mais li um livro. Ora bem, eu já li muitos livros para me formar, desde que me formei nunca mais li um livro. Este é um dos tais proletários do espírito. Embora professor, ele era, provavelmente já faleceu há muitos anos, aquilo a que o Ortega y Gasset teria dito:
um senhorito satisfecho. É um senhorito satisfeito, ele está satisfeito, ele já leu tudo o que tinha a ler, não precisa de ler mais e tal. E era um homem que, curiosamente, no café, revia sempre os apontamentos das suas aulas. Quer dizer, era um professor diligente, revia os apontamentos das aulas que ia dar, mas isso de ler livros novos não era com ele. Portanto, em resumo e conclusão, eu acho que é difícil, mas vamos sempre, não tenhamos ilusões, quer dizer, eu gostava que não fosse assim. Podemos tentar fazer cruzadas e algumas pessoas serão conquistadas para o livro. Acho que sim, acho que sim. Algumas pessoas são conquistadas para o livro. E às vezes acontece isso. Às vezes vê-se pessoas até humildes que são entusiastas da leitura e tal. Às vezes não leem as melhores coisas, a verdade é essa. Não leem as melhores coisas. Mas mesmo assim são entusiastas da leitura e isso é sempre importante. Mas podemos fazer e devemos fazer todo o tipo de campanhas e tudo isso começa na escola, evidentemente. Tudo isso começa na escola. Eu lembro-me que no ensino secundário nós tínhamos um clube de leitura. Todas as semanas havia livros que rodavam pela turma. Todas as semanas nós tínhamos que ler pelo menos um livro, todas as semanas, isto com a idade de 10, 11 anos. Cada aluno comprava um livro, portanto, estudavam cerca de 20 e tal alunos na turma, eram 20 e tal livros que rodavam em 20 e tal semanas por todos e tal. Isto era muito bom. Isto a par, por exemplo, lembro perfeitamente, na mesma aula em que isto acontecia, também acontecia um concurso de memorização de poesia. Cada pessoa tinha que decorar um poema e declamá-lo. Claro que havia pessoas que decoravam vários poemas. Ainda hoje sei decorar alguns poemas que ficaram dessa época. Ora bem, são coisinhas como estas, que alguns dirão que são péssima pedagogia, coisa horrorosa, pobres das criancinhas, obrigadas a decorar poemas, pobres das criancinhas, obrigadas a ler livros. E agora há toda a forma de caluniar os livros, com todo o género de argumentos, cada qual mais imaginativo que outro, e, portanto, de facto, se nós quisermos estigmatizar a cultura clássica, ou mais ou menos clássica, é realmente muito fácil. Mas eu estou plenamente convencido que se há alguma salvação para a nossa civilização, e hoje volta a ser um problema atual a questão da civilização posta noutro plano, por exemplo, há contributos muito interessantes sobre isso, até que vem do mundo árabe, por exemplo, de Yad Ben Ashur, o que é hoje a civilização, o que é hoje a civilização, um problema interessantíssimo, porque de facto há civilização e há barbárie, não é uma invenção, há civilização e há barbárie, e portanto a defesa da nossa civilização passa grandemente pela defesa da cultura, e a defesa da cultura passa grandemente pela defesa da arte, da literatura, da língua, etc, etc. Eu gosto sempre de citar uma coisa que, pelos vistos, é mentira, mas se non è vero è bene trovato, que é aquela frase que atribuem a Churchill em plena Segunda Guerra Mundial, não sei se conhecem, é uma frase que atribuem a Churchill, mas que se comenta que ele nunca disse isso. Aliás, boa parte das grandes frases diz-se que nunca foram ditas. Dizem que perguntaram a Churchill, mas então o que é que vai cortar no orçamento da cultura agora que estamos em guerra? E ele disse, nada, porque o que nós estamos a defender é precisamente a cultura. Se nós cortamos a cultura, cortamos a razão de ser de fazer a guerra. Ora bem, pode ser que ele não tenha dito isto, mas a verdade é que é mesmo isso. Não se pode cortar nada à cultura, porque a cultura é aquilo por que nós lutamos em última análise, mano militare. E, portanto,
o livro é realmente um instrumento de identidade, o livro, enfim, o artigo, etc. São instrumentos de identidade e o António Sérgio, grande pedagogo, também esteve no Brasil. António Sérgio costumava dizer que trabalhar pela educação é equivalente a fazer frente a uma invasão estrangeira. E realmente nós não temos trabalhado em vários países, não estou a falar só de Portugal, não temos trabalhado pela educação. Não temos trabalhado pela educação. Trabalhamos muitas vezes para as estatísticas, é verdade que há mais gente nas escolas, é muito provavelmente verdade que há mais gente alfabetizada, na alfabetização simples, não na literacia verdadeira, muitas vezes. Há mais gente nas escolas, muita mais gente nas universidades, etc. Mas, de facto, a transmissão de valores, e desde logo de valores cívicos, a transmissão de cultura, a transmissão de identidades sem xenofobias, sem imperialismo, sem nada disso. Tudo isso a democracia tem falhado redondamente. Isto tem sido um diagnóstico que era tabu aqui há uns anos, mas hoje cada vez mais pessoas vão reconhecendo que, de facto, não se curou suficientemente desse tipo de questão. E é uma questão absolutamente vital. É uma questão absolutamente vital. Professor Paulo, Perdão, diga. permita-me Claro. cortar o raciocínio, mas eu vou aproveitar da fala do João, do doutor João Massano, e de tua explanação agora, e duas situações chamam-me a atenção. A primeira delas é que parece-me os jovens estão a morrer de inanição cultural nestes dias atuais. E isto ocorre justamente por conta do excesso de informação existente com facilidade de conexão com essa informação, mas eles não se debruçam sobre ela, não as transformam em conhecimento, conhecimento em saber e saber em sabedoria, como já dizia o Thomas Eliot, né, o vencedor do Prêmio Nobel aí na década de 20, salvo o melhor juízo, em 22, Nobel de Literatura. E o segundo ponto que eu gostaria de questionar, e aí sim, para uma breve reflexão, e daí se o João quiser também emendar mais algum questionamento, eu passo para ele a palavra. O que eu gostaria de perguntar nas últimas 2, 3 semanas, a imprensa mundial tem discutido a questão do chat GPT, inteligência artificial. Viste alguma coisa a respeito? E, na sequência, o que acha de uma inteligência artificial estar a produzir teses de doutorado e etc.? Muito bem. Dê-me só um minuto, que eu creio que tenho aqui uma revista que fala disso. Só um instante. Ok. É um minuto só. Eu estava aqui a tentar... Não, afinal não é esta revista. Julguei que fosse esta revista que tenho aqui, mas eu li recentemente uma revista, um artigo interessante sobre isso, uma revista francesa, mas não foi esta, este é o Lire Magazine Littéraire, mas é provavelmente outra. Li um artigo interessante em que, pronto, faziam ponderações curiosas sobre essa questão, e a certa altura se fazia uma citação de um texto produzido por essa inteligência artificial, e parece que o pedido tinha sido
escreva um conto pequeno. Escreva um conto pequeno. E é transcrito, é um conto pequeníssimo, uma dúzia e meia de linhas. E o autor do artigo comenta, e nós podemos ver o texto, podemos, portanto, avaliar se ele tem razão ou não. E ele diz: pois é verdade que isto faz sentido, é verdade que isto tem uma história, é verdade que isto gramaticalmente está correto, mas não há aqui uma marca humana essencial, e essencial também da literatura, que é o tal je ne sais quoi, a tal faísca, a tal centelha, o tal fogo de Prometeu, aquilo que faz com que valha a pena escrever um texto, aquilo que valha a pena ler um texto, aquilo que faz com que valha a pena produzir uma história. Porque, de facto, ao longo de séculos, nós temos contado histórias, temos escrito histórias, mas todas essas histórias, das duas, uma, ou são de uma grande mediocridade e o tempo se encarrega de colocá-las no caixote do lixo, ou então elas têm a tal qualquer coisinha, ou é um final inesperado, ou é um conjunto de dados que não são exatamente aqueles que nós julgamos que são. Há sempre um jogo, há sempre uma surpresa, há sempre qualquer coisa que, pelos vistos, a inteligência artificial não consegue fazer. Não quer dizer que o aperfeiçoamento dessas coisas não possa dar-nos surpresas. Eu, por exemplo, não sei se têm essa experiência. Eu, aqui há uns anos, quando tentava colocar um texto meu para traduzir automaticamente, ficava horrorizado, porque as traduções eram sem sentido total. Hoje, quando, por razões de comodidade e de rapidez, coloco um texto para traduzir para inglês, não para outras línguas, mas para inglês, já digo, não há dúvida, eles aperfeiçoaram muito o tradutor para inglês. Aperfeiçoaram muitíssimo, ao ponto de me ser mais fácil tirar o texto em português, dá-lo ao computador para ele traduzir e depois corrigir o que a inteligência artificial fez, corrigir. É muito mais fácil agora. Antigamente era impossível, era pior do que fazer a tradução toda de raiz. Portanto, há sempre uma possibilidade, de facto, há sempre uma possibilidade de ir melhorando, ir melhorando, ir melhorando, ir introduzindo variáveis, etc, etc. Agora, é evidente que isso, já há bastante tempo, havia professores que, não em Portugal, mas noutros países, já há bastante tempo, havia professores que não deixavam os alunos apresentar os seus textos em fórmula digital. Porquê? Porque temiam que fossem plágios e, portanto, obrigavam os alunos, ao menos, a escrevê-los manuscritos. Então, ao menos o aluno podia copiar, evidentemente, mas ao menos tinha o trabalho de copiar de forma manuscrita. Não, o problema, de facto, do plágio, e agora deste plágio institucionalizado e tal, é um problema gravíssimo e que tem a ver, lá estávamos sempre ao mesmo, tem a ver, na raiz de tudo, com um problema ético, deontológico e de autorresponsabilização e de cabeça do estudante, que, enfim, está na base. Eu cheguei a ter, não vou entrar em detalhes, mas eu cheguei a ter estudantes que tiveram uma carreira brilhante, mas que até uma certa altura, até eu lhes ter chamado a atenção, no fundo, até eu lhes ter chamado a atenção, não consideravam um grande problema isso de irem piratear materiais noutros sítios. Cheguei a ter um estudante que tinha a pretensão de publicar um livro que era praticamente um plágio
de um outro, era uma tradução, era uma semi-tradução resumida de um outro. E veio com um livro para mim, a ver se eu patrocinava essa publicação. Era um assunto que eu não dominava muito. O que é que eu fiz? Uma coisa muito curiosa. Conhecia um colega que era especialista na área, tirei a capa, tirei o nome do autor para que não houvesse... Eu já tinha algumas suspeitas, mas tirei o nome da capa, coloquei um pseudónimo, fiz uma nova capa, coloquei um pseudónimo e dei a obra a esse meu colega, pedindo-lhe que ele analisasse. E ele convidou-me para jantar na semana seguinte, deu-me o livro original de onde tinha sido tirado esse, e dizia, leia daí que eu leio daqui. E era realmente um plágio, era um plágio. Era um plágio. Claro que, evidentemente, eu fiz uma solene, isto já não era, atenção, isto já não era, não tinha nenhuma relação institucional com o aluno em causa, não podia de maneira nenhuma puni-lo institucionalmente, era uma coisa meramente pessoal, já não era meu aluno há uns anos, etc., mas era um antigo aluno. Conclusão, evidentemente que lhe passei um sermão solene e não sei o quê, mas se não tivesse havido quem tivesse este cuidado, o livro apareceria, poderia haver bem problemas bem graves, se isso fosse para a frente. Não creio que tenha aparecido, mas há realmente uma prática inveterada de cópias, de plágios, de desonestidades intelectuais profundas, etc. É um problema gravíssimo que vai-se agravar. Em contrapartida, enfim, também, embora a fraude esteja sempre 2 passos à frente, 2 passos atrás também há mecanismos de tentativa de detecção da fraude. Por exemplo, há um cientista, salvo erro, romeno, mas haverá outros, um cientista, salvo erro, romeno, que inventou um programa de detecção de plágios, uma coisa extraordinária e tal, não sei o quê. Algumas universidades já obrigam a que sejam introduzidas em plataformas da internet determinados trabalhos para que essas plataformas façam as suas triagens, etc. Agora, é evidente que, como tudo isto são coisas formais, às vezes trabalhos que são absolutamente originais também dão índices de intertextualidade. Porquê? Porque muitas vezes são as citações, aí teria que fazer os trabalhos sem citações, tinha que se introduzir trabalhos depurados de todas as citações e outras coisas assim. Também já aconteceu comigo, já fiz o teste de introduzir um artigo original e dizerem assim, tem 30% de coisas que já estão na internet. Pudera, porque são citações, são coisas às vezes minhas, etc. e tal. E depois há o problema de coisas que não estão na internet. Também a verdade é essa. Por exemplo, aqui há uns tempos dizia-se que a melhor maneira de fazer realmente uma fraude dessas era procurar, por exemplo, uma tese numa língua mais ou menos inacessível. Então, evidentemente, um indivíduo que copiasse uma tese em húngaro ou coisa assim, era aqui em Portugal, no Brasil, aparentemente não seria muito detetável se fosse uma cópia de uma tese em húngaro ou em chinês. Não é? Professor Paulo, permita-me um comentário Claro. sobre esta temática e, João, não quede boquiaberto com o que vou contar. Há um famoso jurista brasileiro do século XX, Pontes de Miranda, ponto. Sim, Né? muito conhecido. E há uma pesquisa de que, durante o concurso para ingresso na Cátedra de Direito Internacional Privado na Faculdade Nacional de Direito,
portanto, hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que o seu concorrente, professor Haroldo Valadão, identificou na tese apresentada por Pontes de Miranda plágio. E isso veio à tona anos depois, já no século XXI, fruto de uma pesquisa de um minucioso estudante, jurista, pesquisador, e, inclusive, isso gerou um livro. O Haroldo Valadão escreveu um livro, praticamente, apontando linha por linha onde era plágio na tese de Pontes de Miranda. Isso eu posso depois encaminhar, franquear, tanto ao professor Paulo quanto ao Não, é fantástico, é realmente fantástico isso. É fantástico. Agora, o grande problema que eu vejo hoje é um branqueamento da própria atitude de plagiar. Hoje há muita gente que, reparem, esse aluno a quem eu confrontei com o plágio, como que caiu das nuvens, digamos, sincera e ingenuamente acreditava que não tinha feito nada de mal. E é isso que a nossa escola não inculca nas mentes das pessoas, nas mentes e nos corações das pessoas, não inculca essa ideia assim interdito, absoluto, que é ser visto o trabalho alheio dessa forma. Agora, também é interessante, já agora, uma pequena nota, também é interessante que há pessoas que não são juristas, que também têm uma visão talvez excessiva da autoria e são tão ciosas do seu trabalho que veem às vezes com maus olhos que uma pessoa, ainda que citando-os, utiliza as suas conclusões, utiliza as suas pesquisas, etc., porque tem uma perspectiva um pouco avarenta daquilo que atingiram e não veem realmente com bons olhos que outras pessoas da comunidade científica, académica, enfim, que o público em geral possa utilizar essas coisas, não é? É curioso isso também. Professor Paulo, muitíssimo obrigado por estar conosco hoje nos Diálogos Luso-Atlânticos, e eu passo a palavra ao João para as considerações finais e agradecer também a presença do professor Paulo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu quero agradecer também ao Sr. Professor Paulo Ferreira da Cunha a disponibilidade para estar aqui a falar connosco. De facto, foi muito enriquecedor ouvir alguém com uma cultura tão vasta, cultura jurídica e não só, tão vasta, que seguramente nos enriqueceu a nós e a todos os que ouvirem esta emissão do nosso podcast. Isto foi a primeira sessão nestes moldes, não será a última. A periodicidade ainda iremos definir, mas procuraremos que pelo menos uma vez por mês o nosso podcast tenha um convidado para falar connosco e debater alguns dos temas que temos vindo a falar nas nossas emissões, só os dois. Infelizmente hoje não houve tempo para outras questões que também seriam extremamente interessantes, como saber como lidar, por exemplo, em Portugal com a questão das diferenças que muitas das vezes nós ouvimos entre legalidade e ética, até a propósito de alguns casos e casinhos que vão acontecendo em Portugal. Também não tivemos tempo, e essa era uma questão que eu gostaria de ter falado, mas que não houve tempo, que era a questão também desta tendência que alguns tribunais e magistrados do Ministério Público têm revelado de ter injunções em suspensões provisórias de processo que têm alguma dificuldade em conseguir caracterizá-las como verdadeiras injunções, nomeadamente um caso mediático foi a questão dos passeios lúdicos e do jantar fora, etc., num processo que começou como violência doméstica e acabou como ofensas à integridade física. De qualquer forma, tenho a certeza que num futuro próximo voltaremos a ter o Sr. Professor connosco e
falaremos destas que não tivemos tempo hoje e de outras que surgirão entretanto. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Doutores, e até sempre, até sempre. Volto para os meus processos, Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, Bom dia obrigado. também. Um abraço a tarde. todos e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos.